ele tem uma normatização própria, ele possui leis próprias, o próprio Estado também, ele tem o que nós chamamos de autogoverno, ele tem seu próprio governante, ele também tem, dentro dessa situação, uma autoadministração, então ele regula tudo isso com base sempre na Constituição. Você tem um exemplo aqui, ó, o artigo 25, que trata dos Estados federados, ele é muito claro, os Estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem e observar os princípios dessa Constituição. Ou seja, o Estado, ele regula as leis que são próprias das suas atividades, e essas leis não podem ir contra a lei maior que é a Constituição, mas eles têm essa autonomia de normatização própria. Então, os Estados se organizam, eles têm o que nós chamamos com os poderes próprios, que o Estado nós temos o que nós chamamos de assembleias legislativas, conforme o artigo 27 da Constituição, que trata, onde ele regula, inclusive, o número de deputados, esse número de deputados estaduais e bem os federais, eles têm como base, então, a questão populacional, o número de pessoas, o número de pessoas X corresponde ao número de deputados, por exemplo, 27. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo, 3 vezes, da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Atingindo o máximo de 36, será acrescido tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, nós temos estados como São Paulo, que é o maior estado hoje, que ele tem 70 deputados federais e 94 estaduais, dentro dessa complexidade do número populacional. Eu vi que o Rafael disse ali, mencionou que o direito é muito complexo. Como eu disse no início, nós vivemos num arcabouço de 1 milhão de normas. Mesmo quem lida diretamente com a matéria, muitas normativas nós desconhecemos. Todo dia saem normas, todo dia alteram leis. Então, é muito complexo o nosso direito, é muito complexo as nossas normativas. Tanto que muitas sentenças são reformadas, muitas denúncias são rejeitadas, muitos inquéritos policiais são arquivados, porque as normativas são mudadas, temos posicionamento, nós temos a lei escrita, que nós chamamos de lei formal, que está aqui na Constituição, nos códigos, mas nós temos também complementos de lei, como jurisprudência, que são vários julgados, por mais que a lei fala, lembra que eu mencionei aqui o exemplo de subtrair coisa alheia móvel, é furto, é numa forma genérica, mas se eu subtrair uma banana para eu me alimentar, a jurisprudência já entende que isso é um crime de bagatela, é um crime de pouca importância perante a sociedade e não deve ser punido essa conduta. A jurisprudência, então, firma-se vários julgados como um complemento à lei formal. Além da jurisprudência, nós temos as doutrinas, são os livros. Nós pegamos, lendo os livros, os doutrinadores criam interpretações das normas que muitas vezes são usadas. Mas, por exemplo, o determinado juiz adota determinada posição doutrinária. O outro promotor adota determinada jurisprudência. O outro delegado, o outro defensor tem uma outra normativa. Então, cada um tem seu posicionamento. Como se resolve isso? Por isso, no Brasil, nós temos o duplo grau de jurisdição. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Sentença de primeira instância nunca cumpra, recorra. É claro, se ela for favorável a você, você não vai recorrer. Mas nós temos a possibilidade de recorrer e discutir isso numa situação mais ampla. Porque a partir do momento que você tem uma sentença em primeira instância, você teve a análise de somente um julgador. Quando você recorre para uma segunda instância, quem vai analisar a tua demanda são vários outros juízes e julgadores. Então, você tem como ampliar, porque queira ou não queira, todos nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos posições, nós temos ideais, nós temos situações que acabam trazendo aquilo para a sua profissão e a partir do momento que você leva essa discussão para várias outras personalidades, você tem grande chance de reverter aquilo que é injusto, não aquilo que está errado. Então, o duplo grau de jurisdição é para isso. Ah, mas eu não estou contente com o duplo grau de jurisdição. Você recorre ao que nós chamamos de tribunais superiores. Nós temos o STJ e temos o STF.
E depois do STF, aí vocês recorrem a Deus, porque a última instância no Brasil é o STF. Então, o STF, ele entende que se ele falar que isso aqui não é um livro, isso aqui é um pedaço de papel, isso se torna-se um pedaço de papel. Ou seja, pela Constituição, no artigo 102, ele traz que o STF é o intérprete da Constituição. Então, ele acaba, então, regulando as nossas condutas e definindo, por fim, o que é legal e o que não é legal. Tanto que, por isso que eu digo, mesmo você tendo uma normativa escrita que você deve seguir, perdão, o STF ele pode entender que aquilo não tem validade. Por exemplo, sempre dou esse exemplo, a questão de aposentadoria no Brasil. A regra é que o meu filho trabalhe para pagar minha aposentadoria e eu trabalho para pagar a aposentadoria do meu pai. Até os idos de 2000, você trabalhava 35 anos ou mais, se aposentava, aí você, em tese, iria curtir uma vida, aproveitar o resto da sua vida sem ter uma atividade laboral e vai receber uma aposentadoria. O Supremo entendeu o seguinte, mesmo você aposentado, você é obrigado a recolher previdência. Mas peraí, mas eu já recolhi para eu poder aposentar. Eu continuo recolhendo e meu direito adquirido, não sei se você já ouviu falar, nós temos o direito adquirido, que é aquilo, o que é um direito adquirido? É aquilo que já me pertence, eu adquiri ele, então ninguém pode me tirar. Até bem pouco tempo atrás, dentro dessa visão, era um direito adquirido. Hoje não é mais. O Supremo, então, entendeu que você, mesmo aposentado, tem que continuar recolhendo o INSS pagando ainda para o Tesouro, mesmo estando aposentado. Ou seja, não se aplica direito adquirido aí na visão do Supremo e outras decisões mais que a gente vira e mexe observamos. Mas por que o Supremo faz isso? Pelo simples fato de que o Supremo é um poder jurídico político. Ou seja, ele não mexe só com lei, ele tem que fazer política. Política em que sentido? O que é melhor para a sociedade? Política é o agir, é o movimentar. E o Supremo faz isso. Ele faz um julgamento jurídico-político. Por isso que algumas decisões fogem da lei devidamente aprovada e entram num aspecto, em tese, em benefício da sociedade. Porque alegavam que tinha que cobrar uns por cento, senão a Previdência ia quebrar. E assim vem, com várias outras situações. A questão nossa como servidores públicos, que os senhores são, há uma grande tendência hoje, porque com o passar dos anos, tinha toda uma pencha com a questão política no Brasil. Hoje é a questão do servidor público. Entende que os servidores públicos são privilegiados, que ganham altos salários, que têm a estabilidade. Então, nós precisamos pegar alguém para a população, então, acalmar os ânimos contra a pencha do político corrupto, por exemplo. Então, vamos dizimar o servidor público, vamos acabar, então, com a estabilidade, vamos acabar com várias outras regras de proteção, mas eles esquecem que o acesso ao serviço público é de todos, é só estudar. Você não é obrigado a passar, ninguém te deu aquilo, você conquistou aquilo. Então, você tem as benesses daquilo que você conquistou. Como se você consegue ser um CEO de uma empresa e tem os seus benesses para ser CEO, o acesso é para todos. Todos podem chegar a ser um CEO lá, da empresa. Depende da sua competência. Mas você não pode simplesmente dizimar com o serviço público. Por quê? A grande maioria das pessoas que utilizam o serviço público são pessoas mais humildes. São pessoas que têm pouco conhecimento. E se ela não pega um servidor público qualificado, que tenha condições de tentar resolver as demandas contra o Estado, só vai piorar a condição das pessoas mais humildes no Brasil. Principalmente nas áreas educação, segurança e saúde, que são os pilares de todos os estados. Isso é uma opinião minha, tá? Então, essa divisão de poderes que foram criados através da Constituição é muito importante, porque ela delimita a capacidade de cada ente. Falei dos estados, falei da União, e os municípios também têm toda essa autonomia de auto-organização, autogoverno, auto-administração, através das suas leis orgânicas, o que acontece também com o Distrito Federal, que também nós temos a regulamentação através do artigo 29, artigo 23 da Constituição Federal. Vamos falar em artigo aqui, que não é o nosso métier hoje, é falar sobre princípios básicos mesmo, de como você desenvolve a atuação do Estado, como as sociedades se fortaleceram e se regularam através das normas. Ou seja, a norma vem regular a atividade
de convivência em sociedade. E nós, a partir do momento que vivemos sociedade, nós temos os prós e os contras. Às vezes a gente temos que conviver com normativas que nós não entendemos o correto. Por exemplo, algumas pessoas acham que você já paga o imposto de circulação de veículo, que é o IPVA, você não deveria pagar o imposto de pedágio, porque a atividade é a mesma. Ou seja, estou fazendo uma bitributação, ou não, você precisa pagar o pedágio porque ele melhora a tua rodovia. São regras de estado de convivência em sociedade. Nós vivemos constantemente em evolução. Muitas das vezes a legislação ela vem para segregar mais a nossa atividade, tentar o Estado regular mais. Aí nós não falamos só em nível de Brasil. Se você observar também, nos outros países existem regulamentos que são, muitas vezes, fora da nossa cultura. Eu vejo muitas pessoas falando, se eu tivesse condições, ou quando eu tiver condições, eu vou mudar para os Estados Unidos, mudar para a Europa. A gente acha bonito, mas viver lá também tem seus regulamentos. Aqui você sai, toma uma cerveja, você vai conversa com as pessoas, você às vezes deixa o carro estacionado menos de 3 metros da calçada e sai para conversar com um amigo. Tem países que eles não toleram isso, já vão te multam na hora, já te penam por você estar bebendo e dirigindo. No Brasil também temos, mas a fiscalização é muito mais rígida nos países do que aqui. A cultura é outra, então os hábitos são outros. Então, nem sempre, às vezes, é bom, tão melhor viver lá do que viver aqui no Brasil. A minha conversa com os senhores seria nesse sentido, é só mesmo a gente falar um pouco do que seria a estrutura de Estado, através das constituições, o que as constituições permitem, através dela, a criação dos poderes dos Estados, que principalmente o município, o Estado e a União. É claro, também temos ali o artigo 105 da Constituição, o Poder Judiciário, mas ele não é um poder político-administrativo por si só, né? Então, nós temos a divisão dos poderes judiciários dos estados, poder judiciário federal, que é da União, mas não temos poder judicial municipal, tá? Então, a diferença é que os municípios não agregam isso. Hoje nós já temos segurança específica dos municípios, são as guardas metropolitanas, guardas municipais, que antes nós não tínhamos, com regramentos específicos também na Constituição, de número de habitantes, e assim por diante. Essa é a nossa regramento hoje para essa nossa primeira conversação. Vamos ampliando esse assunto, porque, como diz lá, é muito complexo a questão das legislações. Nós vamos ampliando, vamos trazendo outros tópicos aí, tentando simplificar e demonstrar algumas normativas que são interessantes para os senhores. Direitos e deveres, nós falamos aí que a Constituição prevê os direitos e garantias constitucionais, que são direitos já postos no artigo 5º da Constituição, que muitos desconhecem, mas fazem parte. Por exemplo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ou seja, isso já é claro. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Você não pode obrigar aquilo que não está sendo delimitado por uma legislação. Ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano. Isso é normal. Temos algumas situações hoje a nível de mídia social. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato, ou seja, você pode expressar aquilo que você quer, mas você não pode ficar no anonimato, escondido, até para arcar com as consequências daquilo que você se manifesta. Então, são vários regulamentos de direitos e garantias que nós temos hoje. Vocês, principalmente a maioria dos servidores da prefeitura aí, tem as garantias e os deveres também que são dispostos nas legislações municipais que regulam a atividade dos senhores, mas também legislações outras que permitem, então, vocês terem esse regulamento de direitos e garantias. Eu deixo aberto aí, Sandro, para o pessoal conversar, se precisar alguma coisa que eu possa esclarecer, ou se depois alguém quiser mandar alguma coisa via chat, ou fazer mesmo uma pergunta ao vivo aí, fica a critério de vocês. Agradeço aí a participação dos senhores. Obrigado. Francilene Braga, aí. Professor. Francilene Braga, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Francilene. Entendi. Quem vai fazer a pergunta? Francilene, quer falar? Rafael se manifestou também. É só... Liga o microfone e pode falar. Pode perguntar.
Eu vou desligar Boa noite, o meu, professores. Não atrapalha. Uma dúvida, eu perguntei no chat, inclusive, só para reforçar a pergunta. Um juiz de qualquer esfera precisa saber todas as leis de cor? Ou não é tão necessário assim? Ou só da sua esfera? Como é que funciona essa questão? Obrigado. Rafael, o Poder Judiciário, ele divide-se em várias específicas com especificidades. Nós temos vara da Justiça Civil, vara criminal, vara de violência doméstica e assim por diante. No interior, onde só existe uma vara, o juiz ele atua em todas as frentes. Existe um brocardo em direito, que é um ditado, que dei-me os fatos que eu lhe darei o direito. Para o juiz, você vai dar a conduta e ele vai delimitar aquilo numa legislação. Mas quando nós falamos no judiciário especificamente, o juiz, a princípio, ele não sai a campo. Para você demover o juiz a ele se manifestar, Rafael, você precisa formalizar o seu questionamento através de uma coisa chamada processo. Primeiro você, Rafael, tem uma dúvida que você entende que tem um direito que está sendo violado. Você vai demonstrar aquilo para o juiz através de um advogado. Você não consegue acesso ao juiz se não for através do advogado. Se existir alguma normativa de normas públicas ou de defesas de pessoas desprovidas, como adolescentes, idosos, que tem a manifestação, nós temos um outro órgão, que é o Ministério Público, que atua com a parte pública, senão, se tiver necessidade, que vai se manifestar. Ou seja, eu, juiz, eu vou ter que pegar a sua demanda, que você me trouxe, eu, com a análise dos órgãos outros que tabularam ali, o advogado, o defensor público, e em cima disso, eu vou analisar se aquele pedido seu tem uma base legal naquilo que você me pediu. Você vai me trazer uma conduta que violou determinada lei, e eu, juiz, vou buscar aquela lei lá, e eu vou estudar dentro do meu posicionamento, dentro da jurisprudência que eu adoto, como eu expliquei, dentro da doutrina que eu busco, eu vou te dar o melhor direito, a meu ver, como juiz. Por isso que muitas vezes aquilo que ele te passou não é aquilo que você esperava como demandante, como solicitante, como alguém que veio bater a porta do judiciário. Por isso você busca a segunda instância. O juiz não sabe tudo. Tanto é que ele já divide em ramos para melhor facilitar. O direito é muito complexo. Tanto que muitas vezes recorre essas decisões porque aquela decisão é infundada, não tem baseamento jurídico. Por outro lado, sempre acreditamos que o juiz ele tem um conhecimento mínimo e básico de tudo, para ele poder ter um raciocínio lógico em que ele vai fundamentar a sua decisão favorável ou contra aquilo que você pediu. Mas, claro que para você chegar a qualquer... Mas isso o senhor diz conhecimento geral e específico da área de atuação do próprio juiz. Sim, geral e específico. O juiz, ele lida com a jurisdição, ele lida com toda a temática relacionada às leis. Se você for fazer uma consulta sem processo, o juiz fala, eu não sou órgão consultivo, eu sou órgão decisivo. Se você for no Ministério Público fazer, eu tenho dúvida se isso é legal ou não. Não, aqui não é esse órgão. O judiciário não foi feito para consulta, e sim para decidir. Então, por isso que você, muitas vezes, você consulta primeiramente um advogado, para que ele busque, dentro daquilo que você está levando, o advogado nada mais é que a função de falar por você. Ele vai pegar a tua história e vai delimitar aquilo numa lei. O juiz, por sua vez, vai pesquisar aquela lei, se ele não conhecer, se aquela lei for da atuação dele. Por exemplo, quando eu fiz essa divisão dos bens da União, que eu passei para os senhores, o juiz vai pegar lá, eu tive um problema relacionado a uma ilha, e eu entro na Justiça de Campo Grande. O juiz daqui vai falar, isso não é competência da Justiça Estadual, e sim da Justiça Federal. Quem vai analisar isso é o juiz federal. Então, no mínimo,
o mínimo de legislação, de competência do que atuar e do que discorrer, todos os juízes sabem. E aqueles que atuam em esfera específica, em varas específicas, a vara criminal, se eu chegar no juiz com processo civil, ele não vai saber. Ele vai ter que parar, estudar o processo. O advogado não sabe tudo. Como o advogado funciona? Você traz uma história para ele, uma conduta para ele, ele vai analisar aquilo, vai pesquisar para ver aonde se encaixa aquilo. Aí ele vai se debruçar na sua causa, ele vai buscar todas as razões de fato e de direito, para que ele, então, formalize uma petição que vai ser levada a juízo para ele analisar aquela questão que você está buscando. Não sei se foi claro, Rafael. Consegui compreender um pouco. Obrigado. É que, na verdade, como diz... Eu mesmo tinha escrito no chat que é complexo. Mas o senhor explicando assim já complexo. Não, já facilita um pouco. Não é fácil. Não é. Até porque se fosse complexo, não havia necessidade de juiz, promotor, delegado. Se fosse advogado. Fácil, então, não teria, né? Não teria razão de ter os aplicadores do direito que nós falamos aí. Mas uma ciência muito interessante. Muitas pessoas, mesmo que não... Caiu o microfone. Muitas pessoas, mesmo que não exerçam atividade jurídica afim, mas o direito ele serve para a tua vida do dia a dia. Para o engenheiro, para o médico, para conhecimento próprio, para o seu comércio, até para você saber lidar com algumas situações, o direito ele é muito amplo, então ele contribui para o seu conhecimento e até uma forma de você melhor conviver com situações. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui, Rafael. Eu sempre fiz os documentos do meu carro, eu não vou no despachante, até porque quando eu era jovem eu fui chefe de Ciretran. Então eu sempre vou aqui no Detran e faço meu documento. Eu tive um problema 2 meses atrás, porque eu até já falei pro cara, se você faz com todas as pessoas que não conhecem, você, além de estar incidindo em crime, você acaba sendo um mau servidor. Eu fui lá para tirar o chassi do carro, o cara não achou o chassi, falou, você tem que ir na concessionária e tirar lá. Falei, beleza, cheguei na concessionária, a concessionária falou, esse carro, o bloco não permite tirar o chassi. Para eu tirar o chassi, eu tenho que desmontar o motor. Eu voltei lá de novo no Detran, sabe o que o cara falou? Você vai ter que desmontar o motor, ou você vai ter que ir no despachante, para o despachante assinar, falando que esse número é inacessível. Eu falei, mas o senhor, que é o servidor público do Detran, não pode atestar, eu tenho que ir no despachante, pagar para ele atestar? Ele falou, é isso mesmo. Aí eu peguei, entrei na legislação do Detran, e existe uma portaria que fala que não, que qualquer servidor autorizado pode, não só o despachante. Aí eu tive que imprimir o papel, levar para o cara e falei, ó, aqui fala que o senhor pode. Aí ele falou assim, eu vou fazer, mas é a mesma coisa que o despachante ia fazer. Eu falei, eu sei disso, só que o despachante ia me cobrar. E o senhor tem que fazer isso sem cobrar. Aí ele falou, eu vou fazer. Aí eu falei assim, ó, o que me preocupa, o que o senhor está fazendo, não sei se o senhor sabe, o que o senhor está fazendo é incidir em crime, o senhor como servidor do Detran. Existe um crime no Código Penal, chama excesso de exação. Você cobrar coisas além do que existe ou agir de forma que não dignifica a tua atividade. Você pode ser preso por essa situação. E além do que, imagina, eu já vim aqui 2 vezes, são 20 quilômetros da minha casa. Imagina um coitado que compra uma moto, vem lá da fazenda, e o senhor faz ele lá no despachante gastar R$1.000 de uma situação que ele poderia resolver assim. Eu acho que o senhor, como servidor público, o senhor teria que orientar mais, porque o senhor sabe da sua atividade, nós não sabemos. Eu tive que pesquisar. O que eu quero dizer com isso, Rafael? Se você não tem esse discernimento de ir atrás, aquilo que a pessoa te fala, você tira como correto e vai embora. Então, nós somos lesados dioturnamente. Por isso que eu acho que o direito ele contribui muito na sua vivência do dia a dia, em você poder saber os argumentos, buscar as legislações, saber como que regula e como funcionam as coisas. Eu acho que é interessante também nesse sentido. Ok? Obrigado, professor. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, em nome da Escola de Governo, em nome da professora Sônia Lira, que é a nossa diretora, que está presente nessa reunião, ela faz questão de participar de todos os nossos cursos e eventos, isso engrandece a nossa atividade. Agradecer ao professor Fernando, agradecer à Universidade Federal por esse projeto, por essa ação de extensão, que, para quem não sabe, a universidade ela tem os 3 pilares, ensino,
pesquisa e extensão. E a extensão é baseada em atividades que a universidade faz com o público externo. Então, é muito importante essa participação dos senhores. Tá? Obrigado, professor Fernando, pelas explanações, muito bom. Agradecer à Universidade Federal. Quem não assinou a lista, eu coloquei aí no bate-papo, no chat, vocês assinem, por favor. A Universidade Federal vai expedir o certificado e vai encaminhar para os senhores no e-mail, esse que vocês cadastraram, que vocês colocaram na inscrição e atualizaram aqui na lista de chamada. Muito obrigado a todos. Nós temos uma live agora sobre outro assunto. Lembrando, nós teremos lives dia 26, vocês têm até amanhã para se inscrever, dia 1º, 2 e 3 de dezembro. Entrem lá no site, onde vocês fizerem a inscrição dessa live aqui, pesquisem os assuntos, aqueles que forem interessantes, participem dos cursos da Escola de Governo oferece para todos os servidores. Essas lives que nós estamos oferecendo são lives que vieram fruto de pesquisa que vocês preencheram e é para atender essa demanda. Nós temos mais cursos que serão ofertados em dezembro, então sigam as nossas redes sociais, a Escola de Governo, EGOV de Campo Grande, tanto na página do Facebook, tanto no Instagram. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Eu sou Fernando, obrigado. Obrigado. Falou, tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Bom descanso aí. Tchau, tchau. Pessoal, quem não preencheu a lista de chamada, não está conseguindo, pode falar no chat aqui, a gente já vai encerrar, tá? Porque daqui a 5 minutos a gente começa uma outra live.